boa tarde a todos. Obrigada pela presença. Gostaria, primeiro, de agradecer imensamente o convite ao professor Paulo. Para mim é uma honra estar aqui. De alguma maneira, eu sou da casa, porque eu sou pesquisadora do Grupo Gêmenes, do curso de Imagem e Som, já há muitos anos, inclusive como pós-doutoranda, já há alguns anos também. E, para mim, é uma oportunidade muito incrível de poder trocar experiências com o pessoal do SEAD pela primeira vez. Então, também, muito legal participar da mesa com o Paulo, agora oficialmente, com o professor Leonardo, com quem eu já tive a oportunidade de dividir aí bancas de mestrados. Então, para mim, é muito bom estar aqui, agradeço mesmo a honra. Na verdade, o que eu vou apresentar para vocês hoje é um pouco do percurso que eu tive até hoje, tanto do ponto de vista das minhas pesquisas, sejam elas realizadas nos programas de mestrados, dos quais eu participo, ou também como resultado do meu pós-doutorado, que eu encerro agora no final deste ano. E ele também é resultado, essa apresentação, das inquietações, dos problemas, das inquietações que me perseguem há anos, como professora de práticas de leitura e produção de textos, no início, a disciplinas presenciais, e já há alguns anos, na Universidade de Ribeirão Preto, eu ministro essa disciplina na modalidade que a gente chama de semipresencial, porque a gente montou a disciplina de uma maneira que nós temos 2 aulas presenciais e 2 na modalidade à distância. Então, o que a gente vai refletir aqui é um pouco dessas inquietações, das questões que surgem na minha sala de aula e nas minhas pesquisas, e também eu acho que eu quero trazer um pouquinho de uma certa provocação para essas questões de ensino à distância. Tá? Eu perdi a voz sexta-feira, e então eu vou ler, porque eu estou em plena recuperação, na verdade era para eu ficar quietinha, mas então eu vou ler, porque assim fica menos cansativo para mim. Tá? Eu vou tentar fazer bem pausadamente. Bom, então, o título da palestra, Letramentos Transmídia nas Práticas Educativas Contemporâneas. E meu objetivo aqui é apresentar uma proposta de análise das práticas educativas contemporâneas com base no modelo teórico-metodológico dos letramentos transmídia, concebido como uma proposta de pesquisa e de ensino-aprendizagem de práticas letradas, isto é, das práticas comunicativas de leitura, interpretação e produção de textos. Essa proposta fundamenta-se por relações transdisciplinares a partir dos pressupostos da área da comunicação social e da linguística, sobretudo da semiótica greimansiana, e se insere em um contexto de convergência cultural e transmediática, para o qual, cada vez mais, os sujeitos migram em suas práticas sociais. Segundo Jenkins, conforme já foi mostrado pelo professor Paulo, estamos inseridos num universo estamos inseridos em um universo cultural convergente, cujas práticas letradas, impulsionadas pelos avanços tecnológicos, são produzidas e veiculadas por uma lógica transmídia que determina produções cada vez mais complexas, híbridas, aceleradas, que são realizadas e modificadas continuamente, de um lado, pelas organizações e instituições, de outro, pela participação e ou interferência do enunciatário leitor, consumidor, que, no universo da cultura participativa, interage não apenas como um pressuposto da enunciação, como afirma Bertrand, por exemplo, ou como um coautor dialogicamente estabelecido, segundo Bakhtin, mas sim como um interator ou um prosumidor, segundo Scolari, que assume, de forma bastante marcada e manifestada, o papel de coautoria, sujeito de voz e do fazer enunciativo. Sujeitos que vão interferir, moldar, compartilhar,
espalhar, ressignificar, remixar conteúdos e formas por redes de agrupamentos sociais e por plataformas transmediáticas marcadas, como nos mostra Latour, pela mobilidade dos atores e o fluxo de informações. Dessa perspectiva, considero que o centro das questões de ensino e aprendizagem contemporâneas estabelece-se no nível dos letramentos transmídia dos sujeitos, ou seja, em sua competência comunicativa. Pois, como nos ensina Benveniste, somos sujeitos constituídos na e pela linguagem. Tá. Isso. Se, como afirma Santaella, o aparecimento de uma nova tecnologia de linguagem não substitui a sua anterior, pois o que ocorre são a alteração das funções sociais realizadas pelas tecnologias precedentes e profundas mudanças neurológicas e sensoriais nos sujeitos que afetam suas percepções e ações, uma questão que se apresenta no universo da convergência cultural e midiática das novas tecnologias relacionadas à educação está relacionada a que tipo de competências e habilidades letradas os sujeitos precisam possuir para... desculpa, eu perdi aqui mesmo. Que tipo, repetindo, habilidades letradas os sujeitos precisam possuir para interagirem nesse universo que se estabelece por meio, segundo Santaella, da convergência de 5 tecnologias de linguagens, a saber, aspas, tecnologias da reprodução, o jornal, a foto, o cinema, tecnologias da difusão, rádio, TV, tecnologias do disponível, redes de TV a cabo, por exemplo, videocassete, entre outros, tecnologias do acesso, computadores, e da conexão contínua, as redes móveis, a ubiquidade. Que competências comunicativas de leitura e produção de textos os sujeitos contemporâneos devem dominar para realizar essas práticas letradas transmídia? As pesquisas que buscam responder essas questões dedicam-se a compreendê-las, ora, valorizando e ou identificando o poder das mídias nas práticas educativas, reforçando a necessidade de investimentos em competências midiáticas dos sujeitos e ou investimentos em tecnologias nas instituições. Ora, atribuindo às mídias um papel de vilãs responsáveis pelos déficits de aprendizagem dos jovens. Sem dúvida que é imprescindível aos sujeitos tornarem-se competentes midiaticamente ou digitalmente, a fim de poderem circular e interagir nos diversos espaços de circulação social. Sobretudo, tendo em vista que a migração das práticas sociais para o universo digital tem ocorrido de forma muito acelerada, estabelecendo uma vida transmediática. Se considerarmos, no entanto, com Jenkins, que o conceito de transmídia nos diz pouco sobre a mídia envolvida, como já até apresentou o professor Paulo, já que ela não implica necessariamente numa mídia digital, não significa necessariamente interatividade ou participação, ou storytelling, nós adotamos, nas nossas pesquisas, os letramentos transmídia como um conceito-chave integrador dos múltiplos letramentos que as diferentes práticas sociais de linguagens contemporâneas exigem. Como uma competência e uma prática comunicativa de tradução, produção, circulação, interpretação de textos de diferentes gêneros, formatos e linguagens vinculados em transmídia. Dessa perspectiva, partimos do pressuposto
de que, mais do que uma competência comunicativa de leitura e produção de texto, os letramentos transmídia contemporâneos exigem um sujeito complexo, com competências e habilidades de traduções, curadorias, gestão de conhecimentos, de conteúdos, sujeitos capazes de selecionar fontes de informações, transformar informações em conhecimentos, analisar dados, monitorar redes, produzir, compartilhar, armazenar e, principalmente, gerar conhecimento. Essa imagem que vocês estão vendo ali, de Transmídia Literacia, é uma tradução de uma pesquisa recentemente publicada pelo professor Scolari na Universidade de Pompeu Fabra, em Barcelona, na qual eles identificam um número, esse é apenas o centro das competências, cada cor dessa se ramifica em outras mais específicas, que eles mapearam as competências midiáticas em vários países da Europa, né, para mostrar a amplitude dessa competência, desses letramentos, né. Muito bem. Em nossos projetos, adotamos, como perspectiva de análise, investigar esses letramentos, considerados do ponto de vista de tradução transmídia e dos regimes de interação, engajamento e crenças estabelecidos nessas práticas comunicativas, que hoje se configuram com novas estéticas, novas éticas, novos gêneros, novos formatos e, portanto, novos regimes de interação. O exemplo que estava no anterior é Zique Camaleões, é uma narrativa transmídia, né, eu não entrei em detalhes, que o professor Paulo já demonstrou um exemplo, né, que é uma narrativa que é uma animação, e tem a banda, tem o blog, e assim sucessivamente, né, são novas estéticas, novas éticas. Com base no tripé, práticas educativas, letramentos transmídia e formação profissional, eu divido atualmente minhas pesquisas em 3 dimensões. Então, eu faço análise dos gêneros didático-pedagógicos, eu faço análise dos gêneros de entretenimento com os quais esses alunos convivem e trabalho com análise das competências letradas dos alunos em cursos de formação profissional, graduação. Essas pesquisas, né, propõem investigar como que as mudanças das práticas educativas ubíquas e pervasivas afetam o processo de ensino-aprendizagem e as formas de produção, transmissão e aquisição do saber, já que a gente vê, quem está em sala de aula, uma tendência também bastante grande dos nossos alunos migrarem para esses espaços digitais de aprendizagens, né? Para isso, eu comecei a realizar uma análise das plataformas educativas institucionais, a Hora do Enem, Macflix, e estou em processo de análise de 2 plataformas que eu estou considerando não institucionais, que são o canal do YouTube Nostalgia, que faz muito sucesso para alunos do ensino médio, e também uma plataforma de ensino chamada Me Salve. Então, como eu trabalho com essa metodologia de análise dessas práticas? Eu considero essas plataformas educativas como espaços de vulgarização didático-pedagógica que configuram suas estratégias enunciativas por meio da prática da tradução entre os gêneros matrizes, que são os gêneros científicos e escolares, então, de onde vem, né, como o professor Paulo falou, a produção transmídia nasce de uma matriz que será expandida em outros gêneros. Então, eu considero que essas produções são traduções do gênero matriz. Então, eu tenho as traduções entre os gêneros científico-escolares, os gêneros do entretenimento e os gêneros digitais. Essa prática de tradução vai determinar equivalências entre a obra matriz e os vídeos e as produções que a plataforma vai construindo, né, expandindo ou condensando os gêneros matrizes, né? Dessa forma, então, essas plataformas, por meio dessas práticas de tradução, submetem-se a coerções
de práticas concorrentes, submetem-se a uma programação externa, cuja valência é determinada pelo tamanho do segmento. Então, se vai para o YouTube, se vai para o Twitter, se vai para o próprio site, né? A complexidade, a duração da aula, etc. E o número de bifurcações ou cursos de ações que essas plataformas exigem. E, dessa forma, elas vão construindo ajustamentos entre essas traduções dos diferentes gêneros que elas vão produzindo ao longo do processo de ensino-aprendizagem. Por exemplo, na plataforma Hora do Enem, ela organiza-se como um espaço multimodal, né, híbrido, cuja interface e as modalidades de entrada obedecem a percursos de interação intuitivos, típicos das práticas de interação da internet, e a curadoria dos algoritmos. Na parte superior, ela apresenta a figura do animador, a logo da TV Escola, que é a produtora de conteúdos, as redes sociais com a qual ela vai interagir, e, ao fundo, o cenário onde as aulas serão apresentadas. Na parte inferior, estão os programas, ou videoaulas, como eles chamam, dispostos lado a lado, como em um cardápio, e separados por áreas de conhecimento contempladas pelo Enem. A abertura da plataforma para o exterior é muito restrita, já que em todas as plataformas, tanto na Hora do Enem quanto no Macflix, elas se fecham em si mesmas porque elas organizam cursos de ação de forma circular. Todas direcionam os alunos, elas não direcionam os alunos para nenhum outro espaço que não sejam os delas mesmas. Então, a plataforma principal manda para o Twitter da Hora do Enem, que manda para o Face da Hora do Enem, e nunca para fora deles mesmos, né? Então, não há referências bibliográficas, inclusive das próprias aulas. Nenhuma referência bibliográfica complementar e sequer das próprias aulas. Do ponto de vista dos regimes de interação, entre as programações e ajustamentos com as práticas concorrentes, o contexto da prática educativa transmídia, ela se organiza por meio de um híbrido, que eu considero entre a prática de assistir TV, a prática escolar e a prática de interagir na internet. Se a gente olhar, né, os diversos sites, né, tanto do Macflix quanto da Hora do Enem, por exemplo, a prática de assistir TV se manifesta, por exemplo, em toda a plataforma da TV Escola, que é a produtora principal, né? Então, o formato é audiovisual seriado, disponibilizado na forma de catálogos, como numa prateleira de videolocadora. São apresentados no formato de pequenas telas, e cujos comandos de interação são os mesmos da TV tradicional. Há um pré-agendamento das aulas, de segunda a sexta, além da possibilidade de acesso ao vivo da emissora. Como na TV paga, há também a possibilidade de realizar maratonas nos finais de semana, ou seja, assistir a várias horas ininterruptas de aulas. Além disso, as aulas são denominadas de programas, outra característica que também estabelece elo com a prática de assistir TV. A relação com a prática educativa escolar é marcada nas plataformas, inicialmente pelo próprio enunciador, que é o MEC, pelo modo como os conteúdos são distribuídos segundo o Enem, e pelas formas de avaliação. Tem simulados iguais aos da escola, tem planos de estudo, como podemos observar nas figuras. As lousas imitam lousas, são lousas como as lousas de sala de aula, manuscritas, né? Embora essas aulas sejam inseridas numa plataforma digital que cria uma expectativa de leitura do diferente, da quebra da rotina, de videoaulas incríveis e chamativas, é a manutenção do ensino formal que predomina nas duas plataformas. Tem a sequência didática, as aulas são expositivas, são os mesmos tipos de exercícios de fixação, há um predomínio da linguagem verbal, o quadro negro, como eu disse, com letra cursiva. Além das aulas, apesar disso, né,
apesar de as aulas ainda serem descontraídas, estarem nesse ambiente como uma videoaula, elas são ministradas, apresentadas / ministradas por professores de escolas tradicionais. As aulas, apesar também de serem audiovisuais, têm sempre um ator que desempenha o papel de um professor. Apesar também de serem configuradas com tom humorístico e lúdico, se a gente pensar nas aulas de cursinho presenciais, elas são exatamente como uma aula show de cursinho de ensino médio, né? Onde a ênfase na graça, na brincadeira, no humor. Então, o que a gente percebe? Que em ambas as plataformas, tanto Macflix quanto na hora do Enem, a mudança da aula presencial para a plataforma não ocorre, além da questão da linguagem audiovisual e de estar na internet, né? Esses processos, e aí para a gente já ir encerrando, né? Esses processos e ajustamentos vão permitindo que os interlocutores interajam com diferentes mídias nas práticas comunicativas transmídia, já que, por mais que seja uma nova mídia, por exemplo, estudar na plataforma educativa digital, essa nova prática sempre vai partir do já conhecido, da memória, dos sistemas de crenças já institucionalizados. Nas plataformas educativas, a convergência, então, estabeleceu o quê? A relação entre assistir TV, estudar na escola formal e entrar na internet. Se a gente pensar com relação aos letramentos dos alunos, é evidente que hoje os jovens estão mais conectados a multiplataformas, a conteúdos complexos e híbridos e transmídias. Se a gente pensar nesse jovem nos ambientes digitais e pensar do ponto de vista dos letramentos transmídias, o que a gente pode observar dessa realidade é que o aumento dessas práticas transmídias que tem se configurado predominantemente como audiovisual, merece atenção detalhada sobre diferentes perspectivas. Consoante Jenkins, é preciso tomar muito cuidado com entusiasmo em relação aos letramentos digitais, pois isso encobre um problema em potencial. E aí eu cito: embora os jovens não necessitem de persuasão para aproveitar as tecnologias da internet e suas habilidades melhorem rapidamente em relação aos mais velhos, sem orientação, eles continuarão usuários amadores de tecnologia da informação e de comunicação. O que levanta preocupações sobre uma geração de jovens que não é totalmente alfabetizada digitalmente, mas está profundamente imersa no ciberespaço. Pelo que temos observado no convívio diário com os estudantes de cursos de formação profissional inicial e continuada, graduação e mestrado, os alunos, de modo geral, não demonstram dificuldades em relação aos regimes de interações técnicas nem tampouco midiáticas. No entanto, é cada dia maior o número de alunos que chegam às universidades com muita dificuldade de leitura e produção de textos, sobretudo os textos verbais mais elaborados, como os gêneros de divulgação científica, os gêneros fundadores das práticas de formação profissional. Se é fato, como afirma, por exemplo, Scolari, que essas práticas realizadas pelos alunos, pelos jovens, são cada vez mais complexas, como que a gente pode, então, entender por que será que, quando eles estão fora da escola, eles convivem com práticas complexas, e depois, dentro da escola, eles têm dificuldades de ler, por exemplo, uma notícia de jornal? Onde estão os problemas que estão interferindo nesses processos? Então, a gente traz algumas questões para a gente refletir, né? Se a dinâmica que regula essas plataformas digitais organizam-se predominantemente da mesma maneira que uma educação da escola formal, se esses regimes de interação midiáticos estão relacionados com a forma intuitiva, quer dizer, os alunos, os jovens, não têm dificuldade nenhuma em conviver com a mídia ou em aprender a conviver com a mídia, né?
O que a gente precisa fazer para melhorar essa capacidade de letramento desses alunos? Onde estão realmente as questões que podem interferir nesse processo? Eu defendo de que, independente do suporte, independente do formato, independente do gênero com o qual o aluno vai estudar, né, vai estabelecer seus processos de aprendizagem, o mais importante de tudo é formar um leitor. A partir do momento que a gente tiver leitores críticos, o leitor bem formado é leitor do audiovisual, é leitor do verbal, ele é leitor da TV, ele é leitor do livro. Então, a pergunta que a professora Santaella faz, né, e com a qual a gente encerra aqui, é que a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão dessa modernidade, desse incentivo, sobretudo a questão desses leitores ubíquos e pervasivos, né, que são leitores dispersos, né? Então, eu acho que a modalidade de ensino à distância é uma modalidade fundadora dessa nova contemporaneidade, mas ela não pode perder de vista essa formação onde a gente tem que trabalhar com a complementaridade e com a transversalidade de modos de educação. Então, a gente não pode perder de vista o livro, o verbal, não só o audiovisual, porque senão nós vamos criar leitores cada vez mais superficiais, dispersos, e aí nós não vamos ter condições de formar profissionais com competência aprofundada de atuação no mercado. Era isso, obrigada. Desculpe se eu passei um pouco tempo.